Sandra já falou quase tudo, né? Mas para o movimento LGBT, nesse momento que a gente está vivendo, né? De tanta, né? Tanto reacionarismo, tanto conservadorismo, né? A direita perdeu, de fato, a vergonha, a gente pode dizer até, o pudor, né? De manifestar os preconceitos, né? E, claro, e à medida que esses preconceitos se manifestam, a violência aumenta, né? Ou seja, a cada dia mais a violência, né? Acomete, né, os LGBTs, e aí, nesse momento, né, nós temos um deputado, né, nessa Assembleia que resolve, de fato, né, com muita coragem, que precisa ter muita coragem para defender essa causa LGBT. Não é à toa que a gente não está lotado aqui de gente. Por quê? Porque levantar essa bandeira ainda não é fácil, por incrível que pareça. Uma coisa é ir na parada, que aí na parada tem, né, 30, 40 mil pessoas. Outra é você estar num espaço de forma individualizada, de certa forma, né, fazendo essa defesa, levantando essa bandeira. Mas a gente não pode ter medo, né? A gente não pode ter medo dessa direita. E o deputado Anísio tem dado demonstração de que ele não tem medo, né? Que ele, de fato, né, ele defende os direitos humanos, e os direitos humanos para todos e todas, sem exclusão. Porque não adianta defender os direitos humanos para alguns e esquecer outros. Então, os direitos humanos vão para todos, nós somos humanos, é isso que a gente tem dito, humanos e humanas, né? E merecemos respeito pela nossa orientação sexual e pela nossa identidade de gênero. A identidade se escolhe, a orientação a gente nasce. Né? Mas aí, parabenizar, e estamos juntos, né? O movimento, eu acho que tem a obrigação, né, de aplaudir tanto o nosso deputado quanto a vereadora Sandra, né, que também a deputada Estela, Paulo Paulão, que é do movimento LGBT lá de Bahia, né, desculpe que não foi citado, a Cris e a Fátima, aí, o casal maravilhoso que chegou aí, nossas meninas, né, né, as critérias, as modelos, né, modelos agora, elas viraram modelo, né, Então, gente, eu acho que é isso. A luta continua, a gente não vai... Se eles pensam que a gente vai desanimar, a gente não vai. Agora que a gente vai intensificar a luta mesmo, né? E os fascistas, não passarão, né? A nossa luta continua. Boa noite, né? Eu gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa da vereadora, né? Sandra Marrocos. Lembrar da presença de algumas pessoas aqui, como o Deol, o Neto, né? o Ala, o Adeilton, Antônio, todo mundo, o Paulo aí, né? O Robson, eu acho que vai falar ainda. Mas, assim, como a sessão ela trata de políticas públicas, eu acho que a gente precisaria, né, deixar registrado quais são as nossas, eu acho que pelo menos algumas das bandeiras, né, principais que a gente está defendendo em termos de políticas públicas hoje para o município de João Pessoa. Inclusive, a gente apresentou, né, na Assembleia do PPA. Né, o PPA, o Plano Plurianual, né, está sendo construído, né, em João Pessoa, e houve uma audiência no Centro Administrativo Municipal, e a gente foi lá para colocar o que nós desejamos, né, para esses próximos quatro anos. Né, o plano é para os próximos 4 anos. É isso, né? Quem entende mais, né? E aí, a primeira coisa para a gente, que é fundamental, claro, foi uma luta no período que foi criada, aliás, era aquilo que podia ser, mas hoje é fundamental o desmembramento da coordenadoria LGBT, da igualdade racial. Tanto a igualdade racial precisa ter o seu lugar próprio, quanto o LGBT.
eu não preciso me alongar muito, né, para justificar, mas, por exemplo, na questão da igualdade racial, o racismo que avança, tá? E a intolerância religiosa, né, os terreiros sendo invadidos, né, as religiões de matriz africana sofrendo uma perseguição horrenda, né? E isso é inadmissível num país que diz que há liberdade religiosa. E quando se ataca as religiões de matriz africana, na verdade, se ataca em especial por conta de que ela é uma religião de origem negra, né? Africana. Então, essa é a principal razão. Então, por conta desse avanço do racismo, precisa ter um lugar próprio para trabalhar essa questão em João Pessoa, questão da igualdade racial, né? Que não é só também em relação aos negros e negras, né? Tem outras questões envolvidas, tem outros grupos envolvidos. E a questão LGBT, então, acho que tem que ter um lugar próprio para tratar da questão LGBT. Então, esse desenvolvimento, eu acho que é o primeiro passo, né, para a gente iniciar outras discussões. E aí, a questão da casa de acolhida, né? Acho que está aumentando com a crise econômica, com o desmonte, né, das políticas sociais, né, criadas no governo Lula e no governo Dilma, que esse governo federal está realizando, né? Em pouco tempo está desmontando praticamente tudo que foi feito em termos de políticas sociais, está aumentando a pobreza, o Brasil está voltando, né, às estatísticas, né, a miséria, a extrema pobreza está retornando, e aí está aumentando também a população LGBT de rua, né, o que vive em situação de rua. E outros que são expulsos de casa, ou seja, outras razões que levam a gente a colocar a necessidade, né, de ter essa casa de acolhida, né? Aqueles LGBTs que vêm de outros municípios, do interior, né, e que chegam na capital, precisam ter uma acolhida, né, uma primeira, né, um lugar para não ficar na rua, ficar exposto, né, a várias situações de violência. Outro, é preciso, e aí incluindo a parada, que se tenha um orçamento, né, para incentivo à cultura LGBT, né, a eventos culturais LGBT. Então, e aí incluindo a parada, né? Então, os LGBTs estão e a gente sabe, isso não é nenhuma novidade, então aí, os LGBTs estão fazendo o carnaval, né? Fazem o carnaval no Fundamental, né? Quem faz o carnaval no Brasil, né? Isso, acho que é, de certa forma, consenso. Mas os LGBTs também estão na parada do dia do 7 de setembro. Hoje é incrível, as balizas geralmente são os gays, né? Que são balizas hoje, né? Por quê? Porque, ou seja, isso mostra, né, como, né, os gays, as lésbicas, os trans têm um protagonismo social, né? Estão envolvidos em várias iniciativas políticas, culturais, etc. E, por último, né, eu acho que, a gente precisa, né, precisa criar um comitê municipal de saúde integral da população LGBT. Nós estamos hoje, né, e é algo também meio paradoxal, que a gente não esperava que isso acontecesse, mas hoje, por algumas razões, tem crescido de forma significativa o HIV e AIDS na população, na juventude em geral, mas com foco, né, na juventude gay, né? Então, isso tem nos preocupado muito. Mas aí, quando a gente fala de comitê, né, ou de criar um comitê municipal de saúde integral da população LGBT, a gente está colocando que é saúde integral. Então, não é só essa questão do HIV/AIDS, é tratar também de humanizar a atenção básica no SUS, para que o LGBT que procure, né, o SUS não sofra nenhum tipo de discriminação,
né? E isso envolve capacitar desde aquela pessoa que está lá na frente, né, recebendo, né, até o profissional, o médico, a enfermeira, o técnico e enfermagem, para atender de forma humana, né? Tem até um projeto do Ministério da Saúde criado no período do governo Lula, que é o Humaniza SUS, né? Então, sendo que essa humanização ainda precisa, de fato, ser implementada. Então, não tem humanização com preconceito, com discriminação. E outras questões específicas das mulheres trans, né? Dos homens trans. Pode-se pensar em criar um ambulatório. Estou terminando. Um minuto. Um minuto. Pode-se pensar em criar um ambulatório específico, né, para a população ou LGBT ou para a população trans, ou seja, a gente precisa, tem uma série de outras iniciativas que precisam ocorrer, mas, insisto, o primeiro passo é o desmembramento da coordenadoria LGBT e da igualdade racial. Para ontem. E para encerrar mesmo, eu acho muito bom, né, muito positivo estar o Conselho Regional de Psicologia aqui presente, claro, sem desmerecer o Conselho Regional de Serviço Social, mas por conta dessa chamada cura gay, eu acho que a gente precisa agora dialogar mais. A gente precisa sentar o movimento LGBT com o Conselho Regional de Psicologia, os conselhos LGBT, tanto estadual e municipal, e pensar os próximos passos. Porque a gente sabe, e eu tenho praticamente certeza, sem ser... Passou mais um minuto. Pronto, vou terminando. Sem ter bola de cristal, mas a gente sabe que vai acontecer outras iniciativas nesse sentido. Isso é uma reação, isso é isso é, de certa forma, uma reação em cadeia. Então, a gente precisa se preparar, né, para esse futuro que, infelizmente, parece cada vez mais, pelo menos esse futuro imediato, cada vez mais sombrio. Mas a força está do nosso lado, né? Não é lembrando o filme, não. Mas a força está do nosso lado, porque nós estamos do lado da justiça, nós estamos do lado dos direitos humanos, nós estamos do lado da igualdade para todas e para todos. Obrigado.